Bom dia a todos e todas. Só solicitar mais uma vez para desligarmos o ruído, tá bom? Vamos lá, então. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com as mulheres e com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas, meus pés aprenderão o mistério dos caminhos, meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles e daquelas que virão dizer-me em voz baixa e precavidos, precavidas, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar da forma que esperas, porque estes e estas recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daquelas e daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegastes, porque estes e estas, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada como jardineiro ou a jardineira que prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Com esse poema chamado Canção Óbvia, de Paulo Freire, gostaríamos de dar um bom dia e acolher a todos e todas nessa nossa formação que continua, né? Tivemos já o primeiro espaço de formação no dia 28 de abril, pelo Zoom, e hoje a gente dá continuidade ao nosso processo. As orientações técnicas sobre como participar já foram dadas, também vamos estar colocando lá nos apps, né, nos grupos de WhatsApp, que foram formados. Ao final também da formação, terá um momento só de informes e de tirar dúvida dessa questão mais de encaminhamentos. Então, agora a gente tem que acelerar o processo, porque em função do tempo. Mas antes de iniciar esse processo de formação, queríamos também relembrar, né, os mais de 400 mil e mais de 400 mil mortos, né, pelo Covid. É um tempo de guerra, mas é um tempo em que a gente luta por paz, luta por uma vida melhor. E, por enquanto, o nosso jeito de lutar por essa vida melhor na educação do campo tem sido estudar. Como diz aquela canção, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, com esse verso, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, a gente entra um pouco na metodologia que iremos tratar hoje, né? Então, primeiro momento, a gente vai ter uma exposição de 45 minutos, né, com o nosso companheiro, para tratar desse tema que está aí no card, né, sobre as nossas escolas. Daqui a pouco a gente diz com mais cuidado. No segundo momento nosso, nós teremos esse trabalho nos grupos, que demorará em torno de 30 minutos, por isso a necessidade de todo mundo ir renomeando aí seus nomes com o nome do GT, e as orientações estão sendo dadas. Depois voltaremos com tipo uma socialização do que a gente debateu lá nos grupos. E depois a gente vai ter mais um momento das considerações e os informes para o próximo período, tá bom? Então, com relação aí ao longo do dia, a gente vai entrando mais nessa questão da metodologia. Então, como todas e todos sabem, hoje iremos continuar nossa formação com o tema A Escola do Campo como direito de todas e todos, campesinos e campesinas. E aí hoje a gente tem para a nossa alegria, a contribuição. Por favor, gente, quem puder, desliga aí os áudios. A contribuição do nosso companheiro Paulo, né? Paulo Roberto. Paulo Roberto, seja bem-vindo aqui no meio de nós, que já abri a câmera para a gente te acolher, e aí a gente segue a tua apresentação. O Paulo Roberto, ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, cursou mestrado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, especialização em Trabalho, Educação e Movimentos Sociais
pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, especialização... Tem um bebê chorando. Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento pela Universidade de Brasília e licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, e atua como professor no curso de licenciatura em Educação do Campo, lá na Universidade Federal do Maranhão. Tem experiência e interesse principalmente em educação popular e movimentos sociais, educação em escola do campo, trabalho e educação, formação de professores e políticas educacionais. Então, diante de uma... Ellison, se puder, desliga aí o áudio, Ellison. Valeu, companheiro. Seu áudio está desligado, Rosa, seu microfone. Eu desliguei sem querer, eu acho que foi mal. Então, a gente já passa a palavra para Paulo e acolhe tu no meio de nós com uma saudação aqui do Calor Potiguar e seja bem-vindo aqui no meio da gente. A palavra está contigo. Muito obrigado, Rosa. Obrigado a todos e todas pelo convite, né? Dizer que é uma alegria estar de volta ao Rio Grande do Norte, né? Com esses limites desse tempo que estamos vivendo, né? Que as nossas casas se misturam com os nossos trabalhos e as distâncias nos impedem dos abraços, né? Mas, contudo, seguimos, né? Nos nossos trabalhos, seguimos firmes no que temos que fazer, né? Então, é uma alegria porque, desde 99, eu estudo, trabalho e, sobretudo, atuo politicamente como militante na educação do campo, né? E é nessa condição que, ao ter essa possibilidade de estar aqui com esse grupo, eu faço com muita alegria, né? Para orientar eu, na verdade, organizei para essa manhã uma fala em torno de 3 perguntas, as quais eu tinha pensado em dedicar em torno de 20 minutos a cada uma, né? Mas, considerando aí o nosso tempo, vou tentar me adequar para tentar dar conta de cada um aí dentro dos 15 minutos, para não irmos além do combinado. E depois deixo mais 2 perguntas para a gente seguir refletindo aí nos grupos e no debate, tá? Para isso, vou compartilhar uma apresentação que nos ajuda na condução da conversa, tá? Visualizam alguém, por gentileza, só me dá um retorno, porque a gente sempre fica na insegurança de que está tudo certo. Ok, aparece, está aparecendo. Ok, obrigado. Deixa eu só ver. Muito bem. Então, para a nossa conversa, eu propus como mote as diretrizes para as escolas do campo, né? Pensando aqui nas diretrizes como rumos, né? De modo que nós possamos, nessa manhã, fazer uma conversa em torno disso. Que rumos, né, nós podemos tomar como orientação na construção das escolas do campo? E pensar que esses rumos, essas diretrizes, imediatamente elas se colocam para nós, sobretudo sobre a educação, como diretrizes jurídicas, né, marcos legais, porque, de fato, a educação é uma ação instituída e regulada por leis. Então, os seus rumos, as suas diretrizes precisam ser também regulamentadas por leis, né? Mas as diretrizes não são somente diretrizes jurídicas, legais, né? As diretrizes, elas são o resultado de uma determinada conjuntura histórica. Então, as diretrizes, elas são as possibilidades dentro de um contexto histórico, né? Daí que, para compreender os rumos, nós precisamos ter clareza do momento histórico que nós estamos vivendo e como a história, para onde a história está apontando, né? Que caminhos está apontando. Esses rumos também são de ordem teórico-metodológica, né? Que concepções sobre o que fazer, né, nos orientam, e são concepções ético-políticas, né? Que posicionamentos nós tomamos diante do mundo, diante das coisas.
Então, a minha fala vai circular em torno desse conjunto de elementos que considero constituem as diretrizes para as escolas do campo. Tá? Para tanto, iniciamos, pois, com a nossa primeira... Cadê você? Só um minutinho que ele já não está avançando. Pronto. Nossa primeira questão. Então, para começar a nossa conversa, para refletir sobre os rumos da escola do campo, nós precisamos ter clareza de que escola nós estamos falando, né? E quando falamos de escola do campo, nós falamos da escola da educação do campo. A escola instituída nos marcos da educação do campo. Então, nosso ponto de partida é justamente esse, né? O que é educação do campo? Que história é essa de educação do campo? Essa é a primeira questão que gostaria de colocar, né? E aí vou tecer breves considerações sobre isso, né? Iniciar dizendo que a educação do campo ela é posta justamente pelo campo, né? A educação do campo se constitui uma novidade na educação brasileira nos últimos 20 anos, de 97 para cá, perdão, 2007 para cá, 97 para cá, né? Então, já estamos aí com mais de quase 25 anos, né, se tomar 97 como marco inicial, e esta novidade na educação decorre de novidades no campo brasileiro. Alguma coisa nova acontecendo no campo brasileiro nas últimas décadas que tem tensionado, né, a existência, a necessidade de outro projeto de educação, né? A educação do campo. Sobre o campo, eu queria aqui fazer algumas ilustrações. A grande novidade é que, nas últimas décadas, o campo brasileiro tem sido reeditado, né, como espaço de reprodução capitalista, né? Tem retomado uma centralidade na importância como lugar de reprodução do capital. Isso se dá a partir do avanço da agricultura capitalista no campo, né? O que vem sendo expresso através da ideia do conceito de agronegócio, né? Do agronegócio como expressão da agricultura capitalista. É este movimento de expansão do capitalismo para o campo que irá tensionar as relações no campo e irá provocar um movimento que está na base da educação do campo, né? Essas imagens ilustram um pouco as contradições de um campo rico do ponto de vista da produção econômica, mais pobre do ponto de vista da diversidade ambiental, né, dos danos que esse modo de produção tem causado para o meio ambiente, as contradições com as próprias relações de trabalho, né? Um campo marcado pela negação do trabalho e contraditoriamente, pelo convívio das mais modernas tecnologias com formas mais arcaicas de relação de trabalho, inclusive de trabalho escravo, né? Esse campo ele vem sendo disputado, vem sendo tensionado pelos diversos povos campesinos, né, que precisam viver, reproduzir sua existência no campo. E, nesse sentido, os diversos povos têm organizado diversas formas de luta e resistência para viver e trabalhar no campo. E aí, este movimento camponês em torno de um campo como lugar de vida e trabalho, né? Centrado na produção diversa de alimento, na relação com a natureza, uma relação mais direta com a natureza e cuidadosa com a natureza. Um campo onde as pessoas vivem e trabalham. Este campo ele é incompatível com o campo do agronegócio, que precisa de muita terra livre, sem gente, né, para uma produção monocultura voltada para a exportação. Então, é este conflito entre diferentes projetos de campo que marca a atualidade do campo brasileiro.
não é possível pensar o campo hoje sem considerar que há no campo uma disputa que imediatamente é disputa pela terra e por território, né? Mas é disputa também por projetos, sobretudo por projetos de ocupação de produção do campo, por projetos de sociedade. Esses dois projetos, eles têm lugares completamente diferentes no campo da política pública, e aí esse gráfico ilustra um pouco, né, as contradições. A agricultura camponesa é a que conta com menor investimento do ponto de vista, sobretudo, de recursos públicos, né? É a que detém a menor parcela das terras. Hoje, menos de um terço das terras estão agricultáveis, estão na agricultura camponesa. No entanto, ela é responsável por quase metade de toda a produção global e por mais de 70%, esse gráfico está desatualizado, de toda a produção de alimento. Quem produz comida no Brasil é a agricultura camponesa. Quem ocupa a mão de obra no campo, quem emprega, é a agricultura camponesa. Contraditoriamente, o agronegócio é onde se destina, para onde se destina a maior parte dos recursos públicos, né? Quase 100% dos recursos públicos vão para o agronegócio. A grande maior parte das terras agricultáveis estão nas mãos, cada vez mais, de um número menor de empresas transnacionais vinculadas ao sistema financeiro, que são atualmente os donos das terras do agronegócio, são responsáveis pela maior parte da produção global. No entanto, quando se trata de produção de alimento, ela responde por menos de um terço da produção de alimentos produzido no campo. E em relação à mão de obra, menos ainda, né? Em torno de um quarto da mão de obra ocupada do campo no agronegócio. Então, é nesse conflito, né, marcado por um elevado índice de concentração da propriedade da terra, cada vez mais concentrada, uma produção também concentrada num número cada vez menor de produtos, né, de commodities voltados para exportação, com a forte dependência econômica externa, reproduzindo uma extrema desigualdade social, né, e a violência no campo, produzindo um enorme passivo ambiental, os diversos aspectos da degradação da natureza, e marcada pela expulsão e violência contra a população do campo. Nesse contexto, em que, para a mídia, o agro se projeta, né, como tudo, né? O agro é tech, o agro é pop, é verdade que o agro é tech, muito tech, né? O agro tem ficado cada vez mais pop, sobretudo pelo grande esforço da mídia, que, no fundo, são os mesmos donos, né? Mas o agro não é tudo. E muito do que o agro tem produzido, da violência, da degradação, do desemprego, da desigualdade, da exploração, né, não se tem contabilizado, né? Nesse contexto que a educação do campo vai emergir, né, desse acirramento da luta pela terra e da organização dos camponeses e camponesas nos seus diversos contextos, né, que irá ter, de um lado, os movimentos diversos de luta em defesa da terra, mas também de defesa de políticas públicas diversas, sobretudo políticas de educação, voltada para essa população, uma vez que, quando se projeta viver no campo, não é possível se projetar a vida no campo sem pensar nas diversas políticas sociais e, sobretudo, sem pensar na educação, né, que projeta esse campo onde se quer viver, né? Então, a educação do campo ela vai ser historicamente construída a partir de uma diversidade de experiências educativas, de iniciativa dos próprios povos do campo, da elaboração teórica dos movimentos sociais do campo, né? Então, a educação do campo como uma concepção, como uma teoria, né, como uma concepção de educação, ela vai ser construída pelos movimentos sociais. Só posteriormente a academia entra também, volta a tomar o campo e a educação desses contextos como objeto de estudo pela relevância que o campo e a educação do campo passam a ter nas últimas décadas, né? É nesse contexto que irá se conceber a educação do campo. Tem uma música do Gilvan Santos, né,
O Gilvan Santos tem 3 músicas que eu acho muito importantes para contar essa história, né? Inclusive foram construídas bem no centro desta elaboração, né? Uma é esta, a educação do campo, em que ele vai fazer um esforço de conceituar a educação do campo, né? E aí, ao fazer esse esforço, por gentileza, tem alguém com o microfone ligado, observar para desligar aqui. Fica difícil a gente se comunicar com mais de um microfone ligado. Obrigado. Então, nessa canção do Gilvan Santos, ele já vai trazer isso. A educação do campo é uma educação do povo agricultor, dos camponeses, das camponesas, né? Que reconhece o trabalho, a necessidade do trabalho camponês, mas reconhece a necessidade, a importância da educação, a fim de promover este campo dos camponeses, né? Da importância da troca do conhecimento, né? O reconhecimento do direito à educação, mas de uma educação que tenha a marca do camponês e da camponesa. Então, nessa canção, o Gilvan Santos vai trazendo já os elementos, né? Ele faz uma reflexão sobre os elementos que constituem a base dessa concepção de educação do campo. Tá? E aí, a partir daí, Teu áudio está desligado, Paulo. ok, então eu cliquei aqui sem querer. Então, continuando. Se o Gilvan Santos traz essa elaboração a partir da música, e diversos outros trouxeram nas místicas, nas poesias, né? Foram trazendo essa elaboração do que seria a educação do campo, também no campo da elaboração teórica, diversos intelectuais, quer sejam dos próprios movimentos, quer sejam do meio acadêmico, vão construindo uma teoria que concebe a educação do campo, teoricamente. Roseli Caldart tem uma grande contribuição nesse sentido, né? E ela vai nos chamar a atenção para o fato de que a educação do campo ela está vinculada à luta pela terra, à resistência camponesa, à construção de um projeto de campo. Só tem sentido e só passa a ter sentido a reivindicação e a elaboração da educação do campo a partir da construção de um projeto de campo do ponto de vista voltado aos interesses, às necessidades dos camponeses. Um projeto de campo que se contrapõe, portanto, ao campo do agronegócio, né? É uma concepção de educação que vai se afirmar, se contrapondo ao que historicamente foi conhecido como educação rural, né? Uma educação fragmentária que chega ao campo, mas sem considerar a realidade, as necessidades e o futuro do campo. Uma educação construída nas lutas das diversas organizações camponesas e que tem um projeto de formação humana, de formação do homem, da mulher do campo, e um projeto de campo. Ou seja, a educação do campo ela é do campo, porque ela nasce do campo, dos camponeses e das camponesas, nasce da luta camponesa, né? Nasce do momento histórico de disputa pelo campo, e ela é do campo porque ela projeta um futuro para o campo. A educação, ao mesmo tempo que reproduz uma atualidade socio-histórica, a educação tem um projeto de futuro, de ser humano, de sociedade. E assim é a educação do campo, né? Ela é um projeto dos e não para os camponeses, que tem os movimentos sociais como sujeitos. A formação humana, então, ela é voltada para formar o ser humano, vinculada a uma concepção de campo, e ela se vincula a um conjunto de matrizes pedagógicas formadoras do ser humano, dentre as quais destacam-se o trabalho, a luta social, a organização coletiva, a cultura, a história, né? Ela reconhece a importância da formação e da valorização dos educadores, ela reconhece que a educação não se dá só na escola, é um processo amplo, mas reconhece a escola como um dos lugares fundamentais da educação do campo. Então, esse é um pouco da síntese da Caldart, né, sobre a educação do campo, e queria finalizar essa primeira questão trazendo, então, essas 3 sínteses,
que a educação do campo ela é um movimento em defesa do direito à educação da população camponesa, que historicamente teve esse direito negado, né? A educação do campo é um esforço de contextualizar a educação à realidade camponesa, né? Aos processos produtivos, culturais, suas lutas, mas a educação do campo é também um movimento numa perspectiva de classe, um projeto de educação que se vincula à classe trabalhadora camponesa, né? Essa concepção de educação, portanto, ela não se contrapõe, a contradição da educação do campo não está com a educação da cidade. A contraposição da educação do campo está em relação à educação do capital, né? A educação do campo é uma contraposição ao projeto de educação hegemônico da sociedade capitalista, que é posto em curso historicamente a partir dos camponeses, da luta dos camponeses, numa conjuntura histórica de encerramento da luta de classes do campo. É disso que nós estamos falando, tá? E nessa luta, a educação do campo ela vai se constituir como direito, né? E esta é uma palavra, um grito de ordem, né? Que é muito representativo do que tem sido esta luta. O reconhecimento da educação do campo como direito dos camponeses e camponesas nos seus diversos contextos e como um dever do Estado, né, em assegurá-la, né? Nesse sentido, do reconhecimento da educação do campo como direito, Gilvan Santos vai trazer também nessa segunda canção, né, Não Vou Sair do Campo, essa afirmação do direito da população camponesa de ser educada no campo para construir um projeto de futuro no campo, ou seja, ela não precisar sair do campo para estudar e não precisar estudar para sair do campo, né? Do ponto de vista do direito, então, a educação do campo, nessas últimas décadas, né, ela vai produzir uma série de ações no Estado brasileiro, no campo das políticas públicas. Desde a Constituição de 88, quando reconhece a educação básica como direito subjetivo, já está posto aí o reconhecimento de que cada sujeito, né, tem o seu direito à educação assegurado e que o Estado tem a obrigação de garanti-lo, né? A LDB, em 96, já no seu artigo 28, ela já traz aí a necessidade e o reconhecimento da necessidade e aponta as possibilidades para adequação da educação, no caso da LDB, ela se referia da educação à população rural, porque naquele momento não estava cunhado esse conceito de educação do campo, né? Nesse sentido, tem 3 diretrizes que o artigo 28 da LDB já traz em 96. Olha, nós estamos em 2021, gente. Esse negócio está posto desde 96 na LDB. 3 diretrizes fundamentais, que vão voltar nas diversas outras legislações da educação do campo. Então, o reconhecimento que a população do campo tem especificidades que necessitam que o projeto de educação seja adequado à sua realidade. E reconhece que é obrigação dos sistemas de ensino promoverem essas adequações. E destaca 3 eixos para essas adequações. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas. Então, as escolas do campo precisam ter conteúdos curriculares próprios e metodologias próprias. Um segundo, a organização escolar própria, a forma de organizar a escola, né? E aí nós estamos pensando, sobretudo, na organização do tempo e do espaço escolar. As escolas do campo têm o direito e é a obrigação do sistema de ensino promoverem a organização escolar própria das escolas do campo. E a adequação da escola à natureza do trabalho. Aqui, pensando, quando a gente fala natureza do trabalho, nós estamos pensando a dimensão produtiva, mas em outros pontos da lei, vai ampliar isso não só para a questão produtiva, mas a vida de um modo geral do campo, né? Observe que isso é lei, é diretriz desde 96, né? Por que a gente não consegue colocar isso em prática, né? Então,
De 97 para cá, segue-se a construção mais específica da educação do campo, né, com várias outras iniciativas, né, os encontros nacionais, o Pronera, né, as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Em 2002, nós vamos ter instituída a resolução número 1, que pela primeira vez vai trazer no marco jurídico essa ideia de educação do campo, esse conceito de educação do campo, e vai reconhecer e orientar de modo mais explícito, seguindo o que já estava posto no artigo 28 da LDB, né? As diretrizes para a educação do campo. Vamos dar aqui uma olhada em alguns aspectos dessa resolução de 2002. Né? Eu queria só destacar aqui do artigo 5º desta resolução, que ela chama a atenção da necessidade das propostas pedagógicas das escolas do campo se adequarem à realidade do campo, contemplando a diversidade do campo. Então, quando nós pensamos na escola do campo, nós estamos pensando numa escola diversa, porque o campo é diverso, os sujeitos do campo são diversos. Não dá para pensar numa escola padronizada, né? No campo, um currículo padronizado, considerando as diretrizes da educação do campo. No artigo 7º, ele vai responsabilizar os sistemas de ensino, né, em garantir as estratégias de atendimento escolar do campo, a flexibilização da organização do calendário, enfim, a adequação das escolas do campo, né? Considerando aí a possibilidade de reorganização do ano letivo, das propostas pedagógicas das escolas. Então, há no marco jurídico, né, desde 96 com a LDB, reforçado com as diretrizes de 2002, uma orientação, né, nessa direção da reorganização das escolas do campo como direito das populações camponesas e como um dever do Estado brasileiro com responsabilidade dos sistemas de educação de implementá-lo, né? Aí nós vamos ter a segunda conferência, o MEC vai se reestruturar para atender as políticas de educação do campo, nós vamos ter a criação da licenciatura em educação do campo, né, e diversos outros programas de formação específico. Em 2008, nós vamos ter as diretrizes complementares. Tá? Das diretrizes complementares, eu queria chamar a atenção o fato de que ela irá, no seu artigo 1º, reforçar o que ela entende por educação do campo, nos termos da lei, naquele momento, né? Que ela vai dizer que compreende a educação básica, a educação infantil, fundamental, média e educação profissional. E para as populações rurais, nos diversos contextos, agricultores familiares, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, assentados, quilombolas, caiçaras, indígenas, embora quilombolas e indígenas tenham especificidades, tenham legislações próprias, também constituem a população camponesa e são também contemplados pela legislação da educação do campo. E na resolução de 2008 irá também regulamentar os processos de nucleação e deslocamento. Então, isso já estará regulamentado na resolução de 2008, embora ainda hoje não saia do papel, ou haja uma grande dificuldade de ser implementado. Né? E aqui, novamente, a resolução de 2008 vai destacar no artigo 7º o que é fundamental para garantir o direito à educação do campo. Né? Então, vai dizer que a educação do campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio para a população do campo, para as escolas do campo, incluindo condições estruturais adequadas, materiais e livros didáticos adequados, equipamentos, laboratórios, biblioteca, área de lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as diversidades do campo. Né? A organização e o funcionamento das escolas conforme a dinâmica econômica da vida, da cultura, das tradições camponesas. Formação inicial continuada dos professores do campo, adequada à realidade do campo. Então, tudo isso já estava posto como diretriz em 2008. E em 2010, nós vamos ter o último marco legal do ponto de vista das diretrizes específicas da educação do campo, que é o decreto 7.352, que vai dispor sobre a política de educação do campo e o Pronera. Desse decreto, eu gostaria de destacar, né, ele vai
no artigo 1º, reconhecer que a política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior, então é que ele amplia a compreensão do direito da educação do campo, da política de educação do campo a todos os níveis educacionais, vai caracterizar o que são as populações do campo, novamente, considerando a diversidade dos sujeitos, né, agricultores familiares, pescadores, indígenas, caiçaras, quilombolas, né, e vai dizer no preto e branco o que é uma escola do campo, para os termos da lei. Então, para os termos da lei, uma escola do campo é aquela situada em área rural, conforme definido pelo IBGE, ou situada em área urbana, desde que atenda predominantemente as populações do campo. Então, do ponto de vista da lei, o que é uma escola do campo? Uma escola do campo é aquela que está no campo, ou mesmo estando na cidade, né, numa área urbana, tenha como seu público predominante a população do campo, né? E ainda, nesse decreto, eu gostaria de destacar, aliás, que ele vai estender isso, inclusive, para turmas anexas, né? Apontando a necessidade de que essas escolas, mesmo que seja uma escola urbana que atenda a população do campo, mesmo que seja uma turma anexa de uma escola urbana no campo, ela precisa ter um projeto político-pedagógico adequado à educação do campo. E aqui reforça novamente a necessidade de garantir as condições objetivas. Gente, como é que a gente constrói uma escola do campo? Ora, para ter uma escola do campo, precisa ter formação inicial e continuada adequada, condições estruturais de transporte escolar, materiais, livro didático, biblioteca, né? Enfim, precisa ter toda uma condição objetiva adequada ao projeto pedagógico e à realidade das escolas do campo. Tá? Depois disso, em 2010, nós vamos ter as diretrizes curriculares gerais da educação básica, né? Aqui não estamos falando mais de diretrizes específicas, são diretrizes gerais da educação básica. Esta é a última versão que nós temos, as diretrizes gerais da educação básica. Nelas, nós vamos ter, no artigo 35, a instituição da educação, o reconhecimento da educação básica como uma modalidade da educação do campo, uma modalidade da educação básica. Então, a educação do campo hoje, para o marco jurídico da educação brasileira, ela é uma modalidade da educação básica, né? E, como modalidade da educação básica, ela deve atender, orientar-se por aqueles 3 aspectos que já estavam na LDB, que voltaram nas diretrizes operacionais, que estão no decreto e que são reforçados nas diretrizes gerais. Conteúdos curriculares e metodologias apropriados, organização escolar própria, adequação à natureza do trabalho no rural. Isto é a base das diretrizes para as escolas do campo, né? E aqui, novamente, ele vai trazer ele vai reforçar a concepção de escola do campo, acrescentando um outro elemento, né? Que vai dizer assim, tá, escola do campo é tudo aquela que está no campo, mas só estar no campo não faz da escola uma escola do campo, né? A escola do campo precisa ter uma identidade construída, definida, vinculada às questões da realidade camponesa, né? Sobre seus diversos aspectos. Então, ele vai dizer assim, olha, a escola do campo é a escola que está no campo, que atende a população camponesa. Mas essa escola que atende a população camponesa precisa construir uma identidade de escola do campo. Tá? Então, é importante compreender esses 2 movimentos. Do ponto de vista jurídico, legal, né? Toda escola que está no campo é uma escola do campo e, portanto, precisa organizar-se segundo a modalidade de educação do campo, né? E, nesse sentido, precisa construir uma identidade de escola do campo, né? Depois da resolução de 2010, nós vamos ter o Pronacamp 2012, que não deslanchou, né? Começou e logo entrou água, que aí nós vamos para o governo Dilma, e o segundo mandato do governo Dilma e o golpe. E, em 2014, sai uma nova legislação que procura restringir o fechamento de escolas do campo, né? Então, essa lei 12.960 irá estabelecer limites, restrições para o fechamento de escolas do campo e
Depois disso, depois de 2010, ou pegando 2014, que é a última, né? Para cá, nós tivemos o golpe, e de lá para cá a educação do campo, só do ponto de vista das políticas públicas, convive com as perdas e a resistência, né? Uma exceção está, nesse momento, aprovado pelo Conselho de Educação, Nacional de Educação. O parecer 22 de 2020 foi aprovado em dezembro, que estabelece diretrizes curriculares para a pedagogia por alternância. No entanto, esse parecer e o projeto de resolução ainda aguardam, desde dezembro, a homologação por parte do MEC, né? Nossa segunda questão. Tá, então a educação do campo é este movimento todo, né, que se traduz num movimento em defesa do direito à educação, numa especificidade da educação do campo, né, conseguiu construir todo esse marco jurídico e lá estabelece, do ponto de vista legal, que é uma escola do campo, né? A segunda questão é, se toda escola que está no meio rural é uma escola do campo, de certo modo eu já entrei nessa conversa, né? O que é mesmo uma escola do campo? Tá? Então, como já disse, aqui só recuperando, do ponto de vista legal, ao pé da letra, a escola do campo é aquela que está no campo ou atende a população do campo, mas é também aquela que constitui uma identidade de escola vinculada à realidade do campo, né? Então, é isso. Tá? Uma escola do campo é uma escola, gente. Uma escola como qualquer outra. Uma escola, antes de tudo, no contexto da sociedade moderna capitalista. Uma escola pública gerida pelo Estado português, educadora dos trabalhadores e trabalhadoras camponeses em tempos de golpe, tempos de crise, historicamente marcada pela negação, né? Então, quando nós olhamos historicamente a escola que está no campo, essa que a lei diz que é a escola do campo, ela é marcada pela negação, né? Expressa nos elevados índices de analfabetismo, nos milhares de escolas que vão ser fechadas nas últimas décadas, na não garantia do acesso com transporte escolar precário, com estradas precárias, né? Na não implementação do marco legal, nós temos aí leis que permitiriam avançar muito desde 96, desde a LDB. No entanto, há uma grande omissão por parte do Estado na implementação desse marco legal, né? A falta de valorização e da própria formação dos professores das escolas do campo, as condições objetivas. Então, é a escola marcada pela negação. De modo geral, predominantemente no campo estão escolas municipais, com menos de 50 estudantes, com 1 ou 2 salas das séries iniciais do fundamental, multisseriadas, com precárias condições de funcionamento e ameaçadas em fechar. Essa é a escola que nós encontramos predominantemente no campo brasileiro, né? Então, como é que a gente transforma essa escola real num projeto de escola do campo que aponte para um futuro da população camponesa, para um futuro do campo na perspectiva dos camponeses, né? Então, nesse sentido, está posto para nós o desafio histórico de construção da escola, ou de transformação dessa escola concreta que aí está, numa escola de futuro, que forme seres humanos, homens e mulheres, para outra sociedade, para outro campo, para a construção de um novo tempo, né? E aí, a terceira canção do Gilvan Santos, Construtores do Futuro, retrata bastante isso, né? Que escola é essa que a gente quer? Porque nós estamos dizendo que a escola do campo é tudo que está no campo, mas aquela que está no campo, embora objetivamente atenda a população camponesa, do ponto de vista do seu projeto de formação, não tem os camponeses como sujeito, não tem o campo como projeto, né, de futuro. Então, o Gilvan vai apontar o projeto de futuro, o devir dessa escola do campo, né? Nós queremos uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, organizada, conduzida coletivamente, que não enxergue só as equações. As equações são importantes, mas não, essas equações precisam estar articuladas com o trabalho e os mutirões, né? Uma escola que não tenha cercas, uma escola que não seja separada da realidade, onde iremos aprender a ser construtores do futuro, né? Uma escola onde o saber não seja limitado. Nós queremos uma escola onde os estudantes aprendam, né? Aprendam criticamente,
aprendam o conhecimento mais elaborado que a sociedade tem, que nos permita ver o todo e compreender os lados, né? Uma escola onde esteja um trabalho camponês, né? Que seja a nossa casa, que não seja como a casa alheia, né? Então, Gilvan Santos traduz bastante essa perspectiva de escola do campo que queremos construir. Muito bem. Então, a escola do campo, ela é se eu pensar como realidade objetiva, ela é marcada pela negação. Mas se eu pensar como projeto de escola, né, ela tem uma grande potencialidade de futuro. E aí vem a terceira questão. Muito bem, como construir essa escola do campo, essa escola dos construtores e construtoras do futuro, na contracorrente da atualidade da escola brasileira? E aí eu não estou falando só da escola do campo, né? Porque, se do ponto de vista do direito nós temos um marco jurídico estabelecido que nos dá grande possibilidade, por outro lado, nós temos um movimento que cresce também nas últimas décadas, né? Um movimento de reforma da educação brasileira, de reforma curricular, que se contrapõe ao projeto de educação do campo, de escola do campo, que vem sendo concebido pelos movimentos sociais camponeses, pelas populações camponesas organizadas, né? Então, onde é que está a questão? A grande crítica que a gente faz, e o ponto de partida precisa ser a crítica, é que a escola capitalista, ao contrário do que ela vem anunciando, ela vem sendo marcada, e as reformas apontam fortemente nessa direção. Estou falando, quando falo de reformas, estou falando nesse momento principalmente da BNCC, estou falando nesse momento da Lei 13.415, que reformou principalmente o ensino médio, mas não somente o ensino médio, produziu várias mudanças na LDB, né? Estou falando desse movimento de reforma que, na prática, vem promovendo uma verdadeira negação do acesso ao conhecimento historicamente construído, né? Uma formação restrita para o mercado de trabalho, onde o conhecimento é fragmentado e desconectado da realidade, onde os valores capitalistas do individualismo, da meritocracia, do consumismo estão fortemente reproduzidos nessa escola, e onde o campo é marcado pela negação ou pela subordinação à cidade, né? Reforçando a dicotomia entre campo e cidade, entre a cultura urbana capitalista e as culturas, o modo de vida tradicionais, né? Este movimento da escola capitalista, ele avança na direção da privatização e do empresariamento da educação. Nós vemos, na atualidade, a organização do empresariado a fim de assumir o comando, assumir diretamente, através de suas agências e através da intervenção direta da iniciativa privada, transformando a educação em serviço, né, a ser conduzido pela iniciativa privada. Para isso, nós temos um processo de padronização da mercadoria educação, tal qual se padroniza os produtos commodities que são comercializados nos mercados, e para isso há um estreitamento curricular. Há uma negação do papel educativo da escola, a escola vai ser restrita cada vez mais à perspectiva da instrução, da formação das habilidades e competências para o mercado de trabalho, né? E restrita à formação de capital humano, de mão de obra para o mercado ou, sobretudo, para o desemprego, né? Então, vivemos um momento marcado pela padronização restritiva, a BNCC nivela por baixo, essa é a verdade, e uma flexibilização seletiva. Enquanto ela nivela por baixo, ela possibilita escola de diversas qualidades, conforme o bolso do freguês, né? E ela se justifica... Oi? Só para dizer que já falta só 3 minutos, tá? Sim, estou acompanhando. Tá bom. A ênfase na meritocracia e na responsabilização individual, né? Em contraposição a essa escola, historicamente, os diversos sujeitos do campo têm reinventado suas escolas. Nós temos experiências de escolas indígenas, quilombolas, nos assentamentos de reforma agrária, as escolas por alternância, que historicamente se constituíram noutra perspectiva, que se coloca na contracorrente da escola
capitalista, né? Então, essa escola que defendemos, ela precisa ser uma escola pública camponesa. Aqui, entendida pública camponesa, uma escola dirigida política e pedagogicamente pela população do campo. Uma escola que tenha no seu projeto de formação o ser humano, o homem e a mulher do campo. Uma escola que tenha como perspectiva o desenvolvimento do território camponês. Essa escola não existe, ela está em construção, e a sua construção passa por um processo permanente de luta, né? Do ponto de vista da teoria pedagógica, essa escola se fundamenta num conjunto de pedagogias críticas, né? As pedagogias tradicionais, as pedagogias historicamente assumidas pelo capital, né? Dentre as quais destacamos a pedagogia do oprimido, construída aí por Paulo Freire, a pedagogia da alternância, elaborada na história das escolas por alternância, a pedagogia socialista, a pedagogia do movimento, construída, sobretudo, na elaboração teórica do MST, a pedagogia histórico-crítica. Então, nós temos uma base teórica de pedagogias que fundamentam. Não é possível essa construção sem nos ancorarmos numa teoria que nos permita avançar, né? Tá, e concretamente, por onde é que a gente pode mexer? Em primeiro lugar, é fundamental que nós asseguremos que a escola do campo possibilite o acesso à base científica, um acesso e uma crítica. É fundamental que os estudantes das escolas do campo se apropriem dos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos historicamente produzidos. Esse conhecimento escolar precisa vincular-se com a realidade, os seus sujeitos, os seus territórios e as questões da atualidade. Ela precisa estar vinculada à vida, né, na sua dinâmica. E aí destacamos o trabalho e a cultura como princípios educativos fundamentais dessa escola. Não é possível pensar um futuro do campo e da humanidade fora da agroecologia. Essa escola precisa ter um projeto de formação centrado na formação agroecológica. Não é possível pensar no futuro sem pensar em formar sujeitos com capacidade crítica e de organização. Essa escola precisa ser fundada em processo de organização coletiva que promova autonomia e participação. E essa escola precisa formar o ser humano de modo mais amplo e não somente para as habilidades e competências do mercado. Finalizo colocando que não é fácil construir essa escola, né? Então, a construção dessa escola ela enfrenta uma série de desafios, né? Entre os quais a própria garantia do direito. Nós vivemos um momento marcado pela negação do direito e da educação pública, né? Então, o primeiro movimento é isso. Só dá para garantir essa escola se nós nos colocarmos no movimento de defesa da educação pública. Não é possível essa escola se nós não nos contrapormos ao projeto hegemônico de currículo e de escola que está colocado aí, sobretudo nas reformas educacionais que temos assistido nas últimas décadas, né? Essa educação precisa considerar as especificidades camponesa, quilombola, indígena, e exige de nós um esforço criativo de reinventar as possibilidades pedagógicas, considerando as diversas situações. Não existe um modelo, né? Nós temos que inventar essa escola a partir de cada realidade. E, obviamente, essa escola não se sustenta fora de um movimento histórico de transformação social, né? Eu vou finalizar, eu vou deixar esta poesia para o final, né? Já passei um pouco dos 15 minutos, e acho que alguns de vocês já conhecem, porque da outra vez que vim, em 2019, essa poesia de 2017 é capaz de eu já ter compartilhado. Mas finalizo e depois trago uma receita de como construir esta escola, tá certo? Diante dessas três questões, eu queria finalizar apontando duas outras questões. Tá, diante disso, qual é o nosso papel, né, dos educadores e educadoras na transformação dessa escola do campo? Porque está bem dito que nós não temos uma escola do campo pronta, que essa escola não está em um lugar. A escola do campo ela vai nascer da escola real, da transformação dessa escola que está aí, com todos os seus limites, suas contradições. Muito bem. E qual é o nosso papel nessa transformação, na transformação dessa escola do campo? Essa é uma questão que proponho para vocês. Uma segunda
é que a escola do campo, ela é um devir, né? Exige de nós a transformação da realidade da escola que está aí. Mas, no nosso trabalho docente, na nossa prática docente, né, já há muito o que fazer. Então, pergunto também quais seriam os limites. Há muito o que fazer e há muito limite, né, no que fazer. Então, eu queria propor que a gente refletisse também sobre quais os limites, mas quais as possibilidades de uma prática docente na perspectiva da educação do campo, nessa escola que está aí, lá na minha escola, do jeito que ela está hoje. Né? Não dá para eu esperar transformar a escola para começar a atuar na perspectiva da formação de um novo homem, de um novo projeto de campo, de um novo projeto de educação. Então, quais são os limites e possibilidades de uma prática docente na perspectiva da educação do campo, na atualidade concreta lá da escolinha onde eu vivo o meu cotidiano. Então, eu queria propor, terminar com isso, né? Colocando essas duas questões como proposições para vocês dialogarem, e depois volto a dialogar sobre elas com vocês e termino, no final, eu trago de volta aquela poesia. Passei uns minutos, né? É difícil eu não passar, peço desculpas, mas encerro aqui esse primeiro momento. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Oi, gente. Pode encerrar a apresentação, Paulo? Então, gente, agora a gente vai para aquele segundo momento combinado, né? A gente agradece por enquanto, Paulo, pela apresentação, pela fala massa. A galera está colocando aqui no grupo o quanto que foi boa, né? Colocando suas opiniões sobre a fala, sobre esse processo até então. A gente gostaria de checar com as meninas se precisa de alguma orientação antes de dividir para os grupos. Nós temos 10h20 e a ideia é ficar em torno de 30 minutos para debater as duas questões no grupo, né? Então, são duas questões, então, mais ou menos aí de 10 a 15 minutos para cada questão. Aí, só uma consulta aí para as meninas da tecnologia, se precisa de mais alguma orientação antes de nos dividirmos por grupo já. A orientação é que vocês vão ser encaminhados agora para as subsalas, certo? Não precisa clicar em nada. E vocês irão voltar automaticamente para essa sala coletiva. Caso alguém tenha problema, dificuldade para retornar, basta ir lá naquele link que a gente compartilhou nos grupos e retornar para a sala principal. Certo? Só isso, Rosa. Tá, então a gente se atenta que ninguém vai ficar pelos corredores, não, né? A gente já vem direto. Cada um toma o seu cafezinho aí em casa, faz de conta que a gente está fazendo aquele lanche coletivo. Alguém estava falando aqui no grupo do WhatsApp. Cadê o lanche? Na nossa presencial vai ter um lanche daqueles, hein? Então, a gente vai agora para esse momento de grupos. Lá nos grupos a gente vai ter pessoas da equipe para contribuir no processo e na volta a gente se fala por aqui de novo. Então, aí está com as meninas aí que vão direcionar a gente. Pronto, pessoal. Então, agora eu vou direcionar vocês para as subsalas, tá? Até já. Oi, já voltamos para a sala, foi isso? Sim, já voltamos. Ok. Ana, você poderia registrar só uma frase, Ana? Que a neutralidade científica é um mito. Poderia registrar só uma frase. A neutralidade científica é um mito. Já dizia Japiaçu. Tá bom. Voltando, o pessoal ainda está nos diálogos que estava tendo no grupo, então o negócio rendeu, viu? Rendeu. Foi muito bom. Então vamos sentando Socorro está lendo os chats aí,
simplesmente foi cortada. Ela está Todo mundo falando. tá perdida. Agora foi bom porque a gente veio direto, não deu tempo de ninguém ficar em corredor, conversando. Pois é. Daí eu me encontrar com os colegas no corredor e não deu tempo. Então, vamos esperar aí chegar todo mundo para poder a gente iniciar. Senti falta, senti saudade dos corredores. Imaginei. Corredores do IF, Rosíris. Eu Nesse vou colar. momento, tudo está fazendo falta, né? Das A nossas gente sente escolas. falta de tudo na escola, né? Do calor, do abraço, do companheirismo. Alane, você, Alane Soares, é lá do nosso grupo, é? Senti Cícera, falta dos registros fotográficos que a gente registrava, eu e as colegas das outras diretas. A Alane Soares é lá do nosso grupo, do GT. Então, mas ela que estava anotando, Cícera? Era. Oi, Alane, fale aí, por favor. Ela tá ou ela ainda está anotando? Bom, gente, a gente vai ter já 11 horas, aí o combinado era 5 minutos por cada grupo. Estou vendo que o GT1 já está aí se preparando, a relatora está anotando aí tudo. Então, a gente vai ter a fala do GT1, depois a fala do GT2 e, na sequência, o 3. Teremos 15 minutos para isso. Depois devolvemos a palavra para Paulo Roberto. Então, só queria checar se o GT1 está pronto, porque senão a gente pode inverter também. Aqui tudo pode ser invertido. Tem muita gente também colocando aqui no chat algumas ponderações. O GT1, Alane, ou teria alguma questão antes da gente passar a Ellen para falar? Não, é só para registrar, Rosa, que o que eu coloquei aí no chat foi do meu grupo, o pessoal falou lá no chat e eu copiei e colei aí. Não foi eu que falei isso, não. Como disse Socorro, é bom a gente dizer quem é o autor das coisas. Muito Com certeza, bem. Ellen. Eu sou adepta da fidelidade à autoria. A autoria, para mim, é sagradíssima. Sagrada. Então, a gente já pode seguir inverso, porque parece que a Alana está dizendo que não anotou. Um está preparado, se não tiver, a gente inverte. Pode chamar o segundo. Rosa, nós tivemos muita dificuldade para uma pessoa anotar as reflexões. Nosso grupo era um grupo que não participou muito, acho que umas 4 pessoas, e quase que a gente vinha sem ninguém. Aí a Alana se dispôs, só que ela não está respondendo aqui. Paciência, né? As coisas são como elas se construíram. Então, gente, vamos para o 2, aí tem 5 minutos, quem sabe quem relatou o GT2? Eu, professor Heraldo, certo? Democraticamente. Eu sou professor da Escola Marta Pernambuco, aqui da Quinta de Irede, no município de Ceará-Mirim, certo? Embora seja caicoense, mas estou aqui em Ceará-Mirim, amando essa cidade. E amando também fazer parte da Escola do Campo, que para mim é novo. Então, com relação ao que foi discutido no nosso grupo, tudo partiu de uma reflexão mais ampla, que é a necessidade, né, da gente incentivar que esse aluno se sinta parte do campo. Ele, como aluno do campo, da Escola do Campo, ele se sinta parte, que ele se sinta inserido nesse processo, e aí trazendo isso para o mundo do trabalho, né, que tá lá nas diretrizes, né? Então, as falas dos colegas, de todos nós que participamos, ela teve voltada para isso, como, por exemplo, adequar o currículo da escola para a realidade, né? Adequar o currículo da escola para a realidade desse aluno do campo, certo? Um currículo que atenda realmente essa demanda, atender necessidades cognitivas, sociais e culturais desse aluno, né? Valorizando esse indivíduo do campo, fomentar um currículo, veja que tudo está pautado no currículo, né? Fomentar um currículo que esteja inserido no respeito, na cidadania do ser humano,
e construir um currículo que seja democrático, coletivo, uma coisa vai complementando a outra, né? Relacionar os conteúdos, né, que vai fazer parte desse currículo, que atende inclusive a necessidade específica daquela comunidade, reconhecer a escola do campo dentro do seu projeto de vida, projetos de vidas, né, que estejam voltados para aquela comunidade, né? E aí eu retomo uma fala, né, do professor Paulo, né, a questão da educação do campo voltado para a agroecologia, né, para que esse aluno se sinta, né, nesse projeto de vida voltado para esse campo do trabalho. E uma das falas que também é uma preocupação, né, do nosso papel enquanto educadores do campo, né, inserido na educação do campo, é que nós tenhamos uma formação contínua, que isso seja proporcionado, né, uma formação contínua, proporcionada, né, e patrocinada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, né, para que a gente possa cada vez mais desenvolver nossas habilidades, nossas competências, né? Então, tudo vai partir do momento em que a gente tentar fazer com que esse sujeito, que é o aluno do campo, se sinta, né, parte desse espaço, que ele se valorize, que ele se reconheça e que ele traga todo esse conhecimento dos conteúdos que ele vai aprender, do currículo que vai ser escrito pela escola, e que ele possa se sentir parte, né, e trazer isso para o mundo do trabalho, que ele permaneça, né, no campo, com aquilo que ele aprendeu para a vida, certo? Para o mundo do trabalho, e que ele permaneça naquele lugar como parte desse lugar. Então, essas foram as anotações que eu fiz aqui dos amigos. Peço desculpas se eu esqueci de anotar alguma coisa, mas, no geral, o que o grupo da gente discutiu foi esses pontos aqui. Muito bem, precisando do tempo, companheiro. Vamos passar para o GT3 e depois volta para o 1. No GT3 era Ana Cruz. A palavra está contigo. Isso. Obrigada. Bom dia. Né? Primeiramente, eu vou dizer que na próxima eu vou deixar minha câmera desligada, viu? Eu sou Ana Paula Cruz, pedagoga, estou coordenadora pedagógica da Escola de Tempo Integral de Campo, profissionalizante do assentamento 1º de Maio, Escola Almir de França. A escola que está no 2º ano de existência, certo? Então, nós, né, no grupo 3, as duas questões, em resumo, era qual o papel do educador e os desafios, né, do educador. Em resumo, eram essas 3 questões, e aí as discussões nos levaram para alguns pontos, né? O colega aí já nos ajudou bastante, também foram as mesmas discussões. E, inicialmente, a gente viu a necessidade de compreensão de todos que estão na escola, inclusive o professor, claro, de que a educação de campo é um direito, né? Nós precisamos entender que essa educação é direito e, como tal, nós precisamos ter essa compreensão. A questão de personalidade da escola, a escola de campo precisa ter a personalidade, e aí, quando a gente fala disso, a gente vai falar lá para o que o colega falou, da questão de estrutura curricular, da questão de formação direcionada para o professor, da compreensão de educação de campo que o aluno, como protagonista, ele precisa ter, né? Precisamos, e aí um colega falou da questão da educação revolucionária, baseada em Paulo Freire, que isso aí a gente vem discutindo, né, há muito tempo, Paulo Freire, que é o nosso pai maior, e o enfrentamento do capitalismo que está aí, né, do agronegócio, que está aí E aí a gente precisa formar os alunos para isso. Valorização do campo, que aí alguém falou lá no chat, né? Precisamos formar esses meninos mostrando que o campo é um lugar de se viver e não precisamos sair dele para viver, né? A agroecologia é um caminho importante, eu fico super feliz porque o curso que a gente oferece profissionalizante na escola que a gente trabalha é agroecologia, né? É preciso urgente, porque essa é uma discussão desde a base curricular, mas que a gente ainda continua nadando, a questão de organização da estrutura curricular adequada, né? Não basta só um texto que fale de zona rural, é preciso uma estrutura séria, curricular e adequada para o aluno do ensino médio da escola de campo, para o aluno da EJA da escola de campo, para o aluno noturno, né? É preciso, urgente, e aí a gente já faz muito tempo que vem discutindo isso.
E para fechar, eu não sei ainda o tempo, mas para fechar, um colega pediu para que a gente fizesse a citação, dizendo que a neutralidade científica é um mito. Um colega professor falou e pediu para que eu fizesse essa citação. Então, em resumo, a personalidade do campo e o currículo adequado seria por onde o professor iria, né, exercer o seu papel com mais maestria e enfrentar esses desafios educacionais que estamos enfrentando. Conclusões do grupo 3. Piada interna no grupo, porque a metodologia para definir relatoria foi quem estava com a câmera aberta. Então, a Ana estava com a câmera aberta, ela foi a relatora do grupo. Vamos para o GT1. Oi? Eu estou vendo aqui que tem... Tu queria complementar? Queria complementar só uma coisa do GT3, que de forma maestra, Ana relatou, mas nós temos 1 minuto ainda, né, do GT3. Eu gostaria de complementar com a fala que eu fiz, que nós precisamos desenvolver mecanismo na escola do campo de enfrentar o neofascismo, né? Eu relatei, então eu acho que esse ponto ela esqueceu. Nós temos que desenvolver mecanismo de enfrentamento do neofascismo contemporâneo, que é uma chaga, é uma mazela que nós, como ela colocou, o mito da neutralidade que eu pedi, o mito da neutralidade científica, como dizia o doutor Japiaçu, é uma realidade, né? A neutralidade científica é um mito, nós temos que nos posicionarmos. Então, o neofascismo está aí, os Estados Unidos deram uma porrada aí com a eleição de Joe Biden, mas aqui no Brasil nós temos esse problema e é uma realidade que nós temos que enfrentar na nossa sala de aula. Obrigado. Valeu, professor Osório, que complementou aí o GT3, e a gente já passa de cara para o GT1. Quem ficou? Está fechado o áudio, Socorro. Eu vou tentar aqui pelo chat, porque assim, a Alana disse que não conseguiu anotar, mas assim, em síntese, o grupo tratou da importância do currículo, certo? Ser adaptado à realidade, da importância da escola ser uma escola que trate da sua realidade, que considere os protagonistas e as protagonistas, né? Um calendário, né, Socorro? Que considera o calendário escolar. E as pessoas escreveram aqui no grupo, teve uma pessoa que escreveu dizendo que ela nem podia falar porque estava com a filha no colo e estava sozinha. Mas você imagina, né, a loucura que é. Mas ela disse que um dos desafios é quando a escola do campo está próxima à cidade. Eu vou ler, desculpa, Paulo, eu vou ler misturado aqui as questões 1 e 2, porque para ficar voltando no chat é muito complicado. Ela disse que quando a escola está próxima, fica mais complicado, entendeu? De lidar com essas questões, quando a escola está próxima à cidade. A Emanuel escreveu que nós devemos avançar primeiro em sair de uma educação rural para a educação do campo, certo? Depois, precisamos homogeneizar a nível de Brasil, que ocorreu com a implementação da BNCC, e, por fim, desnudar que boa parte de todos os recursos ou falas nossas, como professores, muitas vezes são guiadas por uma construção cultural de uma perspectiva da cidade. Isso precisa ser modificado, pois os públicos são diferentes, e caso não abordamos o meio rural para o estudante, ele não terá um sentimento de pertencimento àquele local, que acaba levando a um abandono de um local a qual ele pode ter uma história riquíssima de seus responsáveis e antepassados. Desculpe, se for Covid, não vai passar para vocês, não. Mas não é não, se Deus quiser. Aqui, aí diz que, infelizmente, nos últimos anos passamos, foi Emanuel que disse, por ataques sucessivos aos recursos educacionais, desde o ensino básico ao superior, o que cada vez mais precarizou ações em todos os segmentos, na qual temos como reflexo hoje escolas que quase não possuem o básico de material de expediente. Dessa forma, é difícil de ofertar uma escola em melhores condições. Ele disse, porém, no meu caso, eu tenho buscar no campo, sou professor de ciências naturais,
exemplificações próximas ou reais de situações que podem estar envolvidas na vida dos meus estudantes, uma vez que não possuo uma estrutura adequada para esta disciplina. Deise colocou que a forma de acesso às mídias e comunicação é importante, a necessidade de inclusão digital. E Sani disse que, ela disse, aqui na minha escola fechou uma turma, o que é muito triste. Não existiu diálogo conosco, apenas foi fechada e nem sei onde irei ensinar. Isso me deixa triste por minha situação, pelos alunos que tiveram que ir a outra escola, mesmo depois do início das aulas. Muito triste, muito triste. E pronto, aí a Vanisa chamar a atenção sobre o currículo e pronto. Socorro? Oi? Teve também as colaborações além das de Deise, né, que foram orais, teve as de Albaniza, né, que ela falou na importância de um currículo que contemple essa realidade e que marque mesmo a identidade, né, da escola do campo com o estudante do campo. E aí foi quando ela falou do calendário escolar, que a escola precisaria ter um calendário próprio que atendesse à necessidade daquele estudante, né, dos estudantes. Ela falou da produção de conhecimento a partir de todo vou usar a palavra arcabouço, mas não foi isso, mas de todo um contexto, a partir de todo um contexto que o estudante do campo tem na sua vida no campo, né, que aí isso pode produzir feira de ciências e outras. Deixa eu ver aqui o que ela foi dizendo, que eu fui anotando. Feira do conhecimento, a partir desse contexto do estudante com o seu trabalho de agricultor, e trazer todo esse currículo, né, que é um currículo real, a gente não pode nem dizer que é um currículo oculto, né, porque ele é real, é da vida do estudante, trazer isso para a escola, para as discussões, para a sala de aula, para que tenha sentido o estudo, né, o conhecimento, a busca pelo conhecimento tenha sentido para esse estudante do campo. Que aí ela falou no livro didático, né, de estar de acordo com a realidade do estudante do campo. Ela citou essas possibilidades como estratégias que vão facilitar para que esse estudante aprenda mais, né? Isso já é uma leitura do que eu estou fazendo, do que ela falou. Então, foi em síntese isso. Isso do GT1. Continuamos com coro alto, ainda estamos em 192 professoras e professores, educadoras e educadores. E agora a gente já devolve a palavra para a Paula. Tem 30 minutos aí, né, para dialogar sobre as questões que vieram dos grupos e as considerações. Em seguida, a gente faz uma sessão de informe e encaminhamentos para a nossa próxima formação. Então, a palavra está contigo, Paula. Muito bem. Rosa, baixo. Oi. Tá baixo. Mas me ouviram? Foi só para passar para a Paula. Perfeito. Sim, perfeito. Sim. Me escutam bem? Sim. Ok. Sim, Muito professor. bem, tá bom, obrigado. Então, retomando, do conjunto das questões que foram trazidas pelos grupos, né, as considerações, eu destaquei 5 pontos que queria aqui dar um retorno, né, nesse diálogo. Então, primeiro dizer que quando propus as 2 questões para o grupo, pensando que a educação do campo, sobretudo compreendendo aqui como educação escolar do campo, né, é disso que nós estamos falando, ela se concretiza na mudança da forma escolar. Nós não temos uma escola adequada para a educação da população camponesa numa outra perspectiva, né, de formação, como propõe a educação do campo. Então, só é possível
avançarmos com a educação do campo, modificando aspectos da forma escolar. E uma outra frente, diria assim, é a prática docente, né? A educação do campo se concretiza no trabalho do educador, da educadora, né? O que a gente faz, de fato, na sala de aula. No entanto, essas duas coisas não são separadas, né? As possibilidades do trabalho docente, em grande medida, são limitadas pela forma escolar, né? Daí que, nesse diálogo que nós estamos fazendo com os educadores e as educadoras, pensando em como avançar nessa direção da educação do campo, penso que tem essas duas frentes que nos tocam, né? É como nós podemos repensar nossa prática docente. O que da nossa prática docente nós podemos modificar desde já nessa direção, né? E daí, quando propus a segunda questão, os limites e desafios da prática docente, estou levantando essa questão. Muito bem. Considerando o desafio histórico de construção da educação do campo, né, que é a perspectiva que essa concepção nos aponta, o que podemos fazer de diferente na nossa prática docente? E a segunda questão é sobre a forma escolar. Sabemos que não podemos ir muito longe com a escola que aí temos, né? Então, o que nós podemos fazer para transformar, modificar a forma escolar? Então, são essas duas questões que destaquei, né, e que penso que é onde está a nossa grande frente de trabalho, né? Dialogando com o que veio dos grupos, destaco, então, 5 pontos. O primeiro, me parece, e concordo com algumas falas, né, que uma questão fundamental está na nossa atitude como educador, como educadora, né? Nós precisamos nos compreender como sujeitos, né? E, ao nos compreender como sujeitos históricos, entender que o futuro ele é resultado da ação humana, né? E que o futuro da educação depende, em grande medida, da posição que os educadores e as educadoras tomam na sua condução. Isso exige de nós posicionamento, né? Então, uma atitude política. Nós podemos seguir lá empurrando o cotidiano da escola nos limites que está posto, né? Seguindo ladeira abaixo, sem refletir e sem assumir claramente que posição nós estamos tomando, mas não é possível avançar com a construção da educação do campo sem um posicionamento político. Sim. Qual é a minha nessa história aí, né? Como é que eu me coloco diante da história? Como é que eu me coloco diante de tudo que está acontecendo? Qual é a minha posição? E, obviamente, que o posicionamento político ele exige, e é possível, na medida em que nós também exercemos a nossa autonomia intelectual, né? Eu sou um ser pensante, e a atividade docente é uma atividade intelectual. Não venha me dizer o que é que eu vou fazer ou deixar de fazer. O que me disserem, eu vou pensar sobre e vou tomar um posicionamento, né? Porque isso é importante, que cada vez mais a atividade docente vem sendo esvaziada enquanto uma atividade intelectual, né? E nós passamos a ser digamos assim, os operadores das engrenagens da educação, né? Os apertadores de botões na máquina da educação. E isto não é papel de educador, de educadora. Então, penso que uma questão aí, que passa pelaquela discussão levantada da neutralidade científica que acho que foi o grupo 1 que trouxe, né?
essa discussão da neutralidade científica passa por aí. Eu não vou citar grupos porque eu iniciei separando, mas depois eu misturei, então... mas trouxeram essa questão, e eu acho que tem a ver com isso. Então, primeiro isso. Só é possível a gente avançar se nós entendermos que nós precisamos assumir o comando intelectual desse negócio. Pensar, isso exige estudar, inclusive, né? Isso exige se formar, isso exige dialogar sobre essas questões e tomar posição política. Penso que essa é uma primeira questão em que aparece no retorno de alguns grupos, né? Um segundo ponto sobre o qual eu queria considerar é a questão do direito, né? Ora, nós estamos falando da educação do campo como uma educação voltada para os interesses da população camponesa, para os interesses populares, para os interesses do público, para os interesses públicos. Mas nós estamos fazendo essa defesa num momento histórico em que o Estado cada vez mais vem sendo apropriado privativamente e, sobretudo, no campo da educação. Basta dizer que hoje as grandes empresas multinacionais, né, nacionais, pegar o caso do Brasil. Hoje, no Brasil, os bilionários do Brasil, todos eles têm uma fundação que está intervindo diretamente no currículo, nas políticas públicas, no Ministério da Educação, nas secretarias de educação. O movimento Todos pela Educação é uma organização do grande empresariado. Basta citar duas. Fundação Bradesco é onde estão Fundação Bradesco e Fundação Lema, só para citar essas duas, é onde estão os maiores bilionários do Brasil. Pegue aí os 5 maiores bilionários do Brasil, se todos não estiverem nessas duas, mas pelo menos 4 dos 5 estarão nessas duas organizações, que são os principais sujeitos da reforma curricular que a gente está vivendo, da BNCC. Quem construiu a BNCC? Quem construiu a BNCC foram essas organizações, né? O movimento Todos pela Base era coordenado pela Fundação Lema, né? E nós vivemos um momento marcado pelo esvaziamento da educação pública, quer seja na restrição do financiamento público e da responsabilidade do Estado, quer seja na ampliação e no incentivo da iniciativa privada, né? Ou seja, a ampliação do mercado privado de educação, que, na prática, vai implicar em restrição nas condições objetivas da escola, nas condições de trabalho, na valorização, no financiamento da educação, no fechamento da escola, na restrição do acesso às tecnologias. Tudo isso que a gente está vivendo, que foi agravado com a pandemia, tem a ver com o sucateamento, a histórica negação da educação pública, sobretudo para a população camponesa. Então, não é possível pensar em avançar na educação do campo sem um posicionamento objetivo em defesa do direito à educação pública, né? Ou nós nos colocamos, e quando eu digo nos colocar, isso implica organização, mobilização, luta social, porque é disso que nós estamos falando. Ou nós nos posicionamos na defesa do direito à educação, na defesa do nosso trabalho como educadores e educadores da escola pública, ou nós nos posicionamos na defesa disso, ou não adianta ficar falando em educação do campo, né? Porque a educação do campo ela só é possível na educação pública, né? E o momento histórico vai na direção contrária. Essa é a segunda questão, que penso que alguns grupos dialogaram com isso, e eu queria enfatizar esse aspecto. Um terceiro é da forma escolar propriamente. Muito bem. Então, suponhamos que nós entendemos essas duas coisas, que precisamos fazer a luta pelo direito e precisamos pensar e intervir, nos posicionar dentro da escola, na construção da escola, na defesa de um projeto de escola, e vamos pensar sobre isso. Por onde é que a gente começa, né?
Então, começa mexendo o projeto político-pedagógico da escola, porque o projeto político-pedagógico da escola é a expressão da intencionalidade educativa, né? Como vamos nos organizar em torno de um determinado objetivo educacional. No entanto, encontramos aí outras barreiras que não são só de ordem pedagógica. Nós temos problemas de ordem pedagógica, como pensar, como organizar o tempo escolar, né? Como contextualizar o conhecimento com a realidade do campo, como diminuir a distância entre a escola e a realidade, o trabalho da cultura, né? Como é que nós podemos fazer para afirmar a identidade camponesa, né? Então, tudo isso passa por questões pedagógicas, mas passa também por questões políticas, porque a escola e os seus sujeitos precisam ter autonomia pedagógica. No entanto, isso se contrapõe a um movimento de centralização cada vez maior, né, das diretrizes curriculares, da padronização, né? Então, a ideia da diversidade, da autonomia pedagógica das escolas se contrapõe à necessidade de padronização, né? De padronização dos currículos escolares, que é isso que está acontecendo com o movimento, sobretudo, que a BNCC e o Sistema Nacional de Avaliação em Larga Escala vem pautando, né? Então, precisamos disputar o currículo. E, em algumas medidas, exige de nós nos colocarmos em movimento a fim de nos ampararmos nas legislações que, contraditoriamente, defendem a autonomia pedagógica das escolas e respeitam a diversidade, contra aquelas, né, que apontam na direção da padronização. Então, em certa medida, este movimento precisa se amparar no marco legal que nós temos, precisa, em alguns momentos, se colocar numa luta para modificar determinados marcos legais que estão postos, né? Entre eles, no âmbito da escola, a BNCC, e precisamos rediscutir o Sistema Nacional de Avaliação. Não é possível nós aceitarmos que o Sistema Nacional de Educação que nós temos consegue avaliar a qualidade da educação escolar. Não é possível que nós aceitamos ser medidos e termos como parâmetro de qualidade da educação unicamente o que está posto no Sistema Nacional de Educação, que na prática é isso que está acontecendo. Então, em certa medida, precisamos nos amparar nas estratégias que já existem, precisamos nos contrapor ao que está posto e que nos limita nessa perspectiva de construir uma escola de futuro, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de reformulação total da política de material didático. E, nesse caso, essa reformulação ela é pior do que o que está proposto pelo Movimento Todos pela Educação, porque ela está sendo conduzida por aquele grupinho neofascista, né, que aqui também foi destacado, que está sentado lá no MEC, né, e que está conduzindo eles estão assumindo o MEC, tocando o MEC unicamente em torno daquela bandeira da extrema-direita da guerra cultural, né, da guerra ideológica, e estão promovendo uma reforma, tanto na BNCC como na política de livro didático, né, que restringe ainda mais as possibilidades curriculares, né? Então, exige de nós essa construção do projeto político-pedagógico, exige de nós uma criatividade pedagógica, mas exige de nós uma disposição para a luta política, porque está atravessada aí, né? A construção do projeto político-pedagógico da escola não é, sobretudo, de uma escola que, exercendo a sua autonomia pedagógica, produza um projeto político-pedagógico adequado à sua realidade, mesmo seguindo o que está posto nacionalmente. Isso não é tranquilo na atualidade da política educacional brasileira, sobretudo da política curricular, né? Mas esse é um ponto, a gente vai ter que entrar nessa briga e, em algumas medidas, nós temos que usar a sábia desobediência civil, né?
Tem horas que nós temos que ter a sabedoria de dizer, nós não conseguimos mudar este negócio, mas esse negócio não é bom para nós, não tem futuro, não aponta para o futuro. Nós em sã consciência, não podemos nos render a isto, né? O quarto ponto, a questão da identidade com o campo. A escola do campo, no que vamos mexer no projeto político-pedagógico, é, sobretudo, nessa direção de que a escola do campo seja uma escola, né, que eduque os sujeitos do campo para um projeto de futuro do campo. Isso não quer dizer, gente, que nós vamos, na escola do campo, restringir o conhecimento unicamente ao contexto do campo. Não é isso. Não quer dizer que a população do campo tenha que ficar aprisionada no campo. Não se trata política para permanência, né? Política para fixação da juventude no campo. Não tem que fixar ninguém em campo nenhum. Tem que ser uma política que permita esta galera ir para onde quiser, inclusive ficar no campo. Agora, para ficar no campo, aí é o problema da identidade. Não é só uma questão subjetiva, não é só uma questão de gostar ou não gostar do campo, é também. Não é só uma questão do preconceito que se construi em torno do campo, né? Não é só em questão, não é só relativo à histórica subordinação cultural que se produziu da cultura camponesa, da sociabilidade camponesa em relação à urbana, que, na verdade, a sociabilidade urbana ela é, sobretudo, a expressão da sociabilidade moderna capitalista. Isso é uma questão subjetiva? Né? De tanto você visualizar, né? Ser tratado, identificar a negação, você introjeta claramente, você não quer aquilo, né? Então, de tanto ter associado o campo ao ruim, ao atraso, você não quer aquilo, você quer o que parece ser o futuro, né? Mas é uma questão também objetiva. Não dá para você querer que a juventude fique nesse campo que está aí, né? Em que você não tem possibilidade de trabalho, você não tem acesso à tecnologia, você não tem acesso a nada, né? Então, o fortalecimento da identidade ele precisa estar aliado a colocar a possibilidade de futuro, de transformação da realidade objetiva, da realidade concreta. Então, a juventude camponesa precisa acreditar, e a educação do campo tem um papel nesse sentido, acreditar que este negócio que está aí não está assim porque Deus quis, não. Essa realidade que está foi construída e ela pode ser transformada se as pessoas se colocarem no movimento de transformação. E só quem pode transformar o campo num lugar melhor para viver é a população do campo, né? Então, para isso, a escola precisa dialogar com o trabalho e cultura em sua atualidade, mas, sobretudo, com a possibilidade de futuro. Qual é o futuro do trabalho no campo, né? Qual é o futuro da juventude no campo? E aí a agroecologia tem um papel importante. A agroecologia tem uma perspectiva importante de futuro para o campo, não só para o campo, mas, sobretudo, para o campo, né? Agora, para além da matriz de produção, de base agroecológica, pensar o futuro do campo passa em garantir um campo onde as condições objetivas para se viver sejam asseguradas. E isso depende, sobretudo, de políticas públicas. Política pública de saneamento, de acesso à tecnologia, à cultura, ao lazer, à educação, à saúde, né? Não dá para você querer que a galera fique no campo e se lá ele não tem trabalho, se lá ele não tem comida, se lá ele não tem educação, né? Não dá. Então, essa história da identidade com o campo não pode ser uma relação romântica. Ela tem que estar vinculada a um projeto histórico de transformação da realidade. E, por fim, né, esse projeto de transformação da realidade, ele não se dá só no campo. Nós estamos falando da sociabilidade capitalista. Nós vivemos num mundo que está sem futuro. Quando nós olhamos, não é possível nós olharmos a nossa realidade
e imaginar que se as coisas seguem como vão... Você matar com a casa lá, não é possível. Não é possível. Tem alguém com o microfone, por gentileza. Não é possível nós pensarmos que se seguirmos, se o mundo segue do jeito que vai, não dá para a gente imaginar que amanhã nós vamos ter um mundo mais saudável para viver, que amanhã nós vamos poder desfrutar da natureza, que amanhã nós vamos viver numa sociedade em que a maioria das pessoas se vão bem, que amanhã nós vamos estar numa sociedade menos violenta. Não dá. Quando a gente olha para o futuro, a gente só vê mais violência, mais destruição, mais desigualdade, porque esse é o rumo para onde nós estamos indo. Então, só é possível imaginar em futuro, no campo ou na cidade, se nós aliarmos o nosso projeto de educação a uma perspectiva de contraposição a essa sociabilidade capitalista que está aí e que, neste momento, né, se agrava com essa perspectiva neofascista, de terror com a qual nós estamos convivendo no Brasil, né? Então, isso para dizer que a nossa tarefa, ela é uma tarefa pedagógica, né? Mas ela é uma tarefa política. Nós somos desafiados a construir, e essa construção exige uma elaboração teórica, essa construção exige uma experimentação, fazer diferente, né? Se colocar, fazer diferente, mas ela exige também luta. Nós precisamos construir, mas essa nossa construção não se dá num terreno tranquilo. Essa construção só se dá num campo de lutas, né? Então, eram esses 5 pontos que eu queria tratar e queria encerrar, né, com a poesia, a receita, né? Esta receita, hoje eu estou no Maranhão, né? Atualmente estou no Maranhão, desde 2018, como professor da UFMA. Em 2017, eu fui participar de um encontro de educadores da Regional Amazônica, que aconteceu no Maranhão, organizado pelo MST, para falar dessa história de escola do campo e tal. E quando eu terminei a fala, aí uma professora me pegou num canto e perguntou: professor, é o seguinte, eu ouvi tudo e tal, mas eu queria que o senhor me dissesse, era assim, bem no miudinho, objetivamente, como é que eu faço para construir uma escola do campo, né? Sem muita rodeio, né? Eu quero uma escola do campo lá na minha comunidade, como é que eu faço? Então, essa era a questão que ela colocou para mim, né? Que aí eu fiz uma conversa comprida com ela, né? Que, na verdade, o negócio era um pouco mais complicado, mas depois eu escrevi a receita, né? Pensei que precisava ter uma receita, aí escrevi a receita numa produção poética, né? Que é a receita para uma escola do campo, é o título da poesia, o subtítulo a receita, né? Para uma escola do campo, antes de tudo, campo, pois sem campo não há vida. E para campo, reforma agrária. E escolas, onde nossos filhos e filhas possam aprender o conhecimento. Porque o conhecimento nos humaniza, porque é nosso direito. E por isso, fechar escola é crime. Em seguida, a autonomia, pois nossas escolas serão públicas, porque dirigidas político e pedagogicamente pelo povo organizado, os trabalhadores e as trabalhadoras do campo. Uma escola do povo, uma escola do campo, uma escola do trabalho, da classe trabalhadora camponesa. Nessa escola, não será o capital o educador, nem o Estado seu pelego, nem os professores e as professoras alienados cumpridores de programas sem partido, das habilidades e competências para o mercado, mas sujeitos políticos, intelectuais, livres, educadores e educadoras do futuro, formadores e formadoras do homem e da mulher do futuro. Esses também políticos, intelectuais e livres, construtores e construtoras dos construtores e das construtoras do campo do futuro, da sociedade do futuro. Para tanto,
Não mais formação cognitiva unilateral para o mercado, mas educação omnilateral, multidimensional para a vida. Não mais educação individualista para a competição e a exploração do homem pelo homem, mas uma educação coletiva, socialista, para a solidariedade entre todos os seres. Não mais formação de capital humano, reprodutora, produtora de mais-valia, mas uma educação politécnica, da teoria e da prática, da praxis, do trabalho criativo. Não mais uma educação apartada da vida, da realidade, educação neutra, sem cheiro, sem sentido, mas uma educação contextualizada, interessada pela vida, comprometida com a transformação da realidade. Essa escola não existe. Estamos nós a inventá-la. E, por isso, é preciso lutar, ocupar e transformar a escola capitalista e construir a escola do campo. Meu muito obrigado, e assim eu encerro as minhas contribuições desse momento. Então, uma salva de palmas aí de onde a gente estiver mesmo, para o nosso companheiro Paulo Roberto, que contribuiu. Queria agradecer com aquela frase bem forte de Paulo Freire, que diz que educar exige a convicção de que a mudança é possível. E é assim, com esses diálogos que a gente vai acreditando e tornando nossa utopia verdadeira. Então, a gente agradece demais, Paulo, mais uma vez a tua contribuição no nosso processo aqui de formação, e não se preocupa não, que vamos te chamar outras vezes, tá? O povo aí das escolas já tá nas anotações. Gente, tem 3 informes ao final, mas antes dos informes, a gente quer acolher aqui no nosso meio a Glauciane, coordenadora aí da CODESE, os outros títulos depois ela diz, com a salva de palmas, porque ela veio fazer uma saudação para a nossa formação. Bem-vinda, Glauciane. Ai, Rosa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo, que bom rever você aqui. Bom dia, Glauciano, cheiro. Outro bem grande. E um cheiro também para todos vocês que estão aqui. Que momento importante esse de estarmos discutindo um pouco sobre a educação do campo, né? E agradecer vocês terem tirado esse tempinho para a gente discutir a concepção de educação do campo, desculpe, né? Discutir com Paulo, que é maravilhoso, algumas reflexões que ele traz, né? Do que é a educação rural, do que é a educação do campo. Eu vi que pelo chat aqui, né? Eu entrei quando alguns grupos estavam apresentando, que a discussão foi bastante gostosa nos grupos, né? E que traz, né, esse anseio dos nossos professores, das nossas professoras do campo, das nossas escolas, que necessitavam há muito tempo, né, dessa discussão. A gente tinha umas discussões pontuais, mas um momento para a gente, de fato, fazer um novo projeto político-pedagógico, né, para essas escolas, esse momento muito importante, né? E, assim, eu vou ter um momento para falar, e eu falo demais, daqui para frente vocês vão ter outros espaços, e tem um dia aí que me colocaram na fogueira com vocês, então eu vou ter um momento bem gostoso, eu espero, né, de discutir com vocês também um pouquinho sobre a educação do campo, sobre o currículo. Eu vi que a discussão do currículo aqui foi bem aflorada, e é isso, gente. Que bom que estamos começando, que estamos refletindo, e tudo isso para que a gente possa fazer, de fato, a mudança acontecer. Esse sentimento de pertencimento, não só dos nossos estudantes, mas nossos, enquanto professores, do que é uma escola do campo, essa identidade
né, que é tão necessária. Vou falar mais não, porque já vai a água do feijão está ali, esperando que a gente vá dar uma pastorada, como diz lá na minha terra, hein, Socorro? Dar uma pastorada no feijão. Então, um abraço a todos e todas. Breve a gente se reúne e breve a gente vai ter uma conversa também. Que bom. Um abraço, gente. Abraço, Paulo. Então, valeu, Glauciane, a mulher dos abraços. Assim que terminar a pandemia, a gente vai se abraçar muito. Então, companheirada, eita, então, todos e todas, com relação às cenas do próximo Rosa, tá baixo o seu áudio. Tem que ficar falando com esse negócio segurando, mas vai ter um dia que a gente vai falar sem precisar disso, tá, gente? Porque a gente já fala num tom alto, aí nem precisa disso. Então, assim, com relação às cenas do próximo capítulo, a gente só vai adiantar a próxima, né? Que no dia 26 de maio, nós iremos debater Égia Campo, Direito e Desafios na Contemporaneidade. Quase que eu não digo o nome. Então, vai ser esse daí, no dia 26 de maio. Só alertando que todos e todas que estão nos grupos, os informes com relação a todas as datas já foram colocadas lá. Então, depois vocês dêem uma olhadinha ou qualquer coisa, a gente volta lá. Tem muita gente que ainda não está nos grupos, mas o link para entrar nos grupos já está nos e-mails e nos WhatsApps individuais de todo mundo. Nós fizemos um mutirão, a equipe do NECAD fez um mutirão, mandou mais de 287 mensagens por WhatsApp. Então, todo mundo está dividido em 3 grupos, então a gente vai aperrear um pouquinho vocês lá pelos grupos. Então, nossa formação tem esse momento que a gente se encontra e tem o momento de mandar alguns materiais nos grupos. Nós já vamos mandar o slide que Paulo trabalhou hoje lá nos grupos e os materiais que forem aparecendo, nós socializaremos por lá. E o plantão Tira Dúvida é por lá também, gente. Então, lá a gente tira as dúvidas. Então, com relação aos GTs 1, 2 e 3. Está passando aqui uma lista de frequência. A gente só queria dizer que é importante só assinar quem está na sala, tá? É importante não compartilhar nos grupos. É isso, slide, frequência, todos os informes. Queria ver se alguém do NECAD teria algum informe a mais para a gente se despedir. Rosa. Vai lá, Glauciane. Eu estou vendo aqui o chat parabenizando, né, dizendo que foi uma formação muito show, né, Keoma? Então, chama lá o colega que não veio, que se inscreveu e não participou hoje. Faz lá uma invejazinha de que foi muito gostoso e procura ver se no próximo eles participam, né? Então, é isso, gente. Provoca lá os colegas para participarem junto com vocês na próxima. Então, se não tem mais informes, a gente se encontra no dia 26 de maio. Vamos cuidar aí do almoço, como o Glauciane falou. Abraço a todas e todos. A gente se encontra na próxima, gente. Se cuidem, nos cuidemos e até a próxima. Até, obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo.